Doutora Letícia. Oi, Oi, Ana, tudo tô- bem? tudo bom? Estou aqui contando o motivo do atraso, porque nós tivemos que peticionar na ação agora no final da tarde, né? Sim, exato, foi um fato de surpresa que aconteceu e aí a gente fez isso na correria e aí eu acabei me atrasando, me desculpa. Não, não tem problema. Nós começamos o diálogo aqui agora com todo mundo. É bom que as pessoas vão chegando, e aí a hora que a gente começar a conversar, a turma já está toda aí. É um prazer, doutora Sim. Letícia, estar aqui com a senhora. Eu peço que a senhora se Ah, apresente. Já fiz uma breve apresentação. E uhum. é uma grande honra poder dividir essa live com você hoje. Vou te chamar de Ai, você, tá? Você deve ter mais ou menos a minha idade. lógico, sem dúvida, somos colegas, por favor, me chama de você. Tá Então, bom. o prazer e a honra são todos meus. Eu estou muito feliz e muito grata a você por, por, por participar junto com o fórum dessa ação pela Bambi. Eu fico muito grata. Eu acho que você tem sido muito generosa, sabe, Ana, de compartilhar comigo as coisas que acontecem, como a notícia de hoje que você me mandou e a gente compartilhou. Então, eu estou achando muito bacana trabalhar com você Ai, que e tô feliz, assim, assim, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Letícia Filpe, eu sou advogada animalista. Hoje eu só trabalho com direito animal, né? Porque na verdade eu sou empresária, eu tenho uma empresa de produtos veganos e trabalho como advogada só pelos animais. Então, estamos aí na causa. Eu sou coordenadora do GAAV, que é o grupo de advogadas animalistas voluntárias, e sou advogada da ANDA nessas ações pelos animais. Sempre eu tenho uma parceria muito legal com a ANDA, que é a agência de notícias. Então a gente trabalha juntas nessas, né? Então ela é a autora da ação e eu sou a advogada. Esse é o meu trabalho. Então a minha atuação é através do GAAV, como grupo jurídico, e da ANDA como advogada da ONG, né? Eu fico muito feliz dessa união, né? Eu acho que nós devemos cada vez mais agregar. Eu acredito muito que a união, aquela história que a união faz a força, né? É um Sim. ditado popular, um pouco chinfrim, mas é verdade, principalmente na proteção animal. É muito Uhum. interessante que a gente consiga se unir, cada uma contribui de uma forma. E a gente Sim. aprende sempre, né? Nossa, essas lives que eu tenho feito, eu tenho aprendido tanto. Cada vez a gente sai com um aprendizado, né? E é muito importante. Inclusive, a hora que nós encerrarmos a live, eu tenho um outro convite para te fazer, para a gente ingressar Sim. numa outra ação que uma colega ajuizou e É. ela tá precisando de ajuda. Então, é a hora da gente mostrar a nossa força. E nós somos Que fortes. ótimo. A Ah, mulher somos mesmo. É verdade, é verdade. Eu acho que a nossa força, como quando a gente está atuando pelos animais, a nossa força é uma força de amor, que dinheiro nenhum paga, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente, a gente tem esse trunfo na mão, a gente está atuando por amor, e é uma força muito forte. Então, assim, é uma força muito forte, não, é uma força muito grande, né? Então, eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem que se unir sempre por eles. Eles Sim. não têm quem fale por eles, entendeu? Então a nossa compaixão vai nos fortalecer mesmo, né? E mostrar para o judiciário que nós não somos ativistas sem embasamento, né, doutora Letícia? Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. É cada vez mais Eu acho. a gente conseguir provar no judiciário nossos argumentos, as nossas teses, fazer com que Sem eles dúvida. entendam o que é o direito animal, que o direito animal existe, que o direito animal está aí Uhum. positivado no nosso ordenamento, que não é algo que nós criamos, porque eu não sei se a senhora também deve enfrentar isso, você também deve enfrentar isso, de muitas vezes a gente despachar com o juiz, com o Ministério Público, e eles olharem para a gente com a cara de surpresa, como se nunca tivesse ouvido falar em direito animal. Então, nós Exato. temos um papel muito importante nisso, que é levar para o judiciário essas ações, principalmente pautadas no direito animal,
para que eles familiarizem cada vez mais com isso, né? Para daqui a 10, 15 anos isso seja algo normal, como hoje é com direito ambiental. Sem dúvida. Eu acho que o trabalho do jurídico na causa é primeiramente educar as autoridades no direito animal. Eles não conhecem, né? Então foi pela primeira vez quando um juiz falou em sem ciência, foi porque um advogado colocou esse termo, ou um promotor colocou esse termo numa ação. Então, o nosso trabalho é realmente educar o judiciário para a causa animal, para o direito animal, para ver os animais de uma outra forma, de uma forma não antropocêntrica. E eu acho que eu fico muito feliz em ver que o jurídico está se profissionalizando nisso. Antigamente a gente não tinha tantas teses, a gente não tinha tantos livros escritos, tantos eventos. Hoje a gente já tem muita gente boa falando nisso. As academias estão cheias de gente interessada nesse assunto. E isso vai profissionalizando. Isso vai dando seriedade para o nosso trabalho. Sim. E respeito, né? Porque o judiciário está sendo obrigado a olhar ver tudo isso com outro olhar, né? Com um olhar mais sensível. Mesmo aqueles julgadores insensíveis, eles são obrigados a tentar entender o tema até para poder julgar. Então, eu acho que o nosso papel é muito importante nisso tudo, e das organizações, né, das ONGs, levando tudo isso e proporcionando essa discussão toda no judiciário, que assim nós vamos plantar uma sementinha para, de repente, meus netos viverem num mundo mais justo. Eu vou fazer eu vou fazer um breve retrospecto aqui sobre a vida da Bambi, que eu acho que é interessante para que todos entendam o que nós estamos, por quem nós estamos lutando, né? Nossa luta tem nome, ainda não tem sobrenome, ela já terá um sobrenome, mas e ela é muito importante, e eu penso nela todos os dias, quando eu chego a me emocionar, porque desde o dia que eu ajuizei a ação, eu venho tentando, assim, todos os dias, de todas as formas, além de todo o mecanismo jurídico que a gente usa, libertá-la, porque ela precisa ter um resto de vida com dignidade, o que foi negado para ela durante tantos anos. Então, nós precisamos sensibilizar as autoridades de todas as formas possíveis para que eles olhem para aquele ser vivo que precisa ter dignidade, ao menos agora no fim da vida. A Bambi é uma elefanta asiática, nós estimamos 56 anos, não tem como precisar, né? Uma vez que ela já vem de uma situação de cativeiro, a gente nunca sabe exatamente a idade desses bichinhos. Ela viveu a vida dela toda em cima de um caminhão, sendo transportada pelo Brasil afora, se apresentando em circos. Felizmente, em 2014, o nosso querido e admirável promotor de justiça, o Dr. Levay, através de uma ação dele, conseguiu retirar a Bambi de um circo, né? É um circo bastante famoso, o Le Cirque, aqui em Brasília, nós tivemos episódios horríveis com eles responderam por crimes de maus tratos. Então, eles têm um histórico bem absurdo de maus tratos animais. Felizmente, foram banidos, né, das cidades brasileiras. E depois dela viver todos esses anos em circo, ela foi para o zoológico de Leme. Ocorre que passados, acho que 4 anos no zoológico de Leme, o zoológico foi fechado. Então, por uma questão de arranjo, ela foi encaminhada para o zoológico do Parque Fábio Barreto, em Ribeirão Preto. Lá as condições não são adequadas de forma alguma, né? Conforme o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária já atestou. Lá ela divide o recinto com mais uma elefanta, a Mason, também uma elefante asiática, também advinda de exploração de circo. E ela já está há 11 anos no zoológico. E em 2018, o Santuário dos Elefantes do Brasil tomou conhecimento da existência da Bambi no zoológico Fábio Barreto. E iniciou tratativas para que ela fosse tirada de lá e fosse encaminhada para o santuário. Foram várias reuniões com o secretário do Meio Ambiente municipal, estadual, com o pessoal do próprio parque, com o Ministério Público.
e já estava tudo acertado para que ela fosse transferida, porque era senso comum que lá não era o local adequado para ela, né? Para vocês terem ideia, o zoológico, por falta de estrutura, fez um arranjo e ela e a Mason estavam dividindo o recinto, estão dividindo o recinto. Então eles fazem um rodízio, onde uma ficava presa por 18 horas e a outra ficava solta. E a que ficava presa num quarto de parede, cimento, escuro, sem qualquer luminosidade, sem qualquer ventilação. Gente, isso para um elefante é algo assim surreal, algo absurdo. É terrível. Então, após várias fiscalizações, várias denúncias, eles tentaram dividir o recinto como um todo com uma cerca uma cerca elétrica, que também foi algo totalmente inadequado para a natureza deles. Enfim, existem várias irregularidades no recinto. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo esteve no local, elaborou um parecer técnico, que inclusive subsidia a nossa ação civil pública. E esse tempo todo, o santuário veio tentando administrativamente resolver. Porém, após 2 anos de uma tentativa de diálogo, nós tomamos conhecimento, o Fórum tomou conhecimento, e nós decidimos ajuizar a ação civil pública. Porque nós entendemos que a Bambi não tem mais tempo. Ela não tem mais tempo para intermináveis discussões, intermináveis tratativas, brigas políticas e brigas de ego. Então, nós entendemos que ela não tem mais esse tempo, infelizmente, né? E então, nós ajuizamos a ação civil pública, pedindo liminar, pedindo a transferência imediata dela para o santuário. E caso o juiz não entenda assim, que não é o que nós esperamos, que seja determinado uma audiência de justificação, onde nós possamos fazer um acordo. E nessa luta toda, felizmente, nós estamos contando com a doutora Letícia, através da ANDA, estamos contando com o doutor Maurício, através do Olhar Animal, como amicus curiae na ação. Já foram admitidos, né? O juiz entendeu por bem aceitá-los como amicus curiae, por eles, de fato, conseguirem acrescentar muito na ação judicial, por ser, né, uma matéria pertinente à causa animal, e vocês terem experiência nisso também. Isso só fortalece a nossa luta. Então, nós estamos ainda... Eu tô muito satisfeita com o andamento que o processo tem tido. O juiz tem se mostrado, e o gabinete, muito diligente e muito respeitoso no tocante ao assunto, né? Porque tem tratado o assunto com a celeridade que precisa. Isso nos deixa muito feliz, né, doutora Letícia? Porque muitas vezes a gente... além de toda essa luta, nós ainda temos que travar uma luta com o judiciário, em razão da morosidade e da dificuldade no andamento ao feito. Mas nós tivemos sorte. Né? Nós tivemos sorte. É um juiz que me parece ser muito cuidadoso. A gente tem que entender que, gente, juiz, eles não têm a menor ideia do que é veganismo, do que é santuário. São pessoas que não têm contato com esse mundo. Então, quando você chega e fala com um juiz, para a gente é muito óbvio que um elefante tem que morar num santuário quando não é possível morar na natureza. Porque o santuário foi feito para dar dignidade para aqueles animais. É só para isso que um santuário é construído. É para dar dignidade para o animal que foi explorado em zoológico, em circo ou em qualquer outro tipo de atividade humana. Já o zoológico, ele é um lugar feito para explorar economicamente animais. Então, nos parece muito óbvio, nem precisaria entrar com uma ação, para uma autoridade realmente permitir que a Bambi fosse para um santuário. O que acontece é isso que nós estamos falando. Depende muito dos advogados animalistas mostrarem isso para um juiz e o juiz. E a gente teve uma surpresa no processo, porque assim, o próprio Ministério Público deu um parecer assim, né? Ai, é melhor deixar no zoológico. Quer dizer, assim, é de um absurdo tão grande. O promotor de justiça, né, se manifestar a favor do zoológico, que é um lugar que já foi ocupado por maus tratos, já né, com conclusão das autoridades que não é um lugar adequado para a Bambi, e de repente a gente se depara com isso. Então eu acho legal que assim,
Quanto mais ONGs entrarem como Amigos Curiae nesse processo, melhor, o fórum ganha mais força. Porque é muita gente. A Bambi ganha mais força, né? A Bambi ganha mais força, exatamente. Porque assim, as autoridades, gente, eles querem continuar com a Bambi lá dando lucro para eles. É isso que eles querem. Entendeu? Então, da nossa parte, da parte da Bambi, ela precisa de defesa de mais pessoas, de mais ONGs, de mais gente falando a favor dela. Porque, por enquanto, até entrar a Anda e o Olhar Animal, estava só o fórum falando a favor dela. Então, quanto mais gente entrar, mais o juiz vai se convencer de que realmente precisa haver uma mudança, inclusive uma mudança dele, do olhar dele para essa questão, né, dos animais de zoológico. Zoológico é uma coisa que não tem que existir mais, isso é muito óbvio, né? Mas é óbvio para nós que já abrimos a nossa consciência, né? Para ele não é tão óbvio assim, né? E é muito interessante, doutora Letícia, a gente deixar claro também que a sociedade tem evoluído muito. Então, você pode ver que a nossa petição já tem mais de 210 mil assinaturas. Então, assim, é a manifestação popular, é o clamor popular que pessoas se incomodam muito em chegar num recinto pequeno como aquele e ver a tristeza daqueles animais. E as autoridades e os políticos precisam entender isso, né? Que nossa sociedade tem evoluído e a tendência é essa, a tendência é acabar com a exploração animal e é um caminho sem volta. Então, eles precisam acompanhar essa evolução da sociedade. E muitas vezes, quando a gente vai despachar com algum juiz, com o Ministério Público, eles têm aquela noção assim, não, mas eu cresci no zoológico. Ok, você cresceu no zoológico, mas isso é uma realidade que já acabou. Nossos animais, nossos animais merecem viver com dignidade, eles merecem ter paz. E nessa luta jurídica, a gente acaba se deparando com argumentos que, assim, nos causam muita espécie. Né? Essa do outro Ministério Público me deixou muito chocada, uma vez que já havia manifestação pessoal dele pelo deferimento e pelo encaminhamento da Bambi para o santuário. Era sempre comum de que ela deveria ser transferida. E como assim, de uma hora para outra, a pessoa entende, depois de 2 anos, a pessoa entende que não, que ela deve permanecer num local totalmente inadequado. Né? Você vê que são as surpresas do processo animalista, né? Porque como a gente está lutando contra um sistema consolidado há milhares de anos, então, de repente, você tem uma surpresa dessa. Quer dizer, uma autoridade que estava se mostrando favorável ao animal, de repente mudar de ideia. E a gente não sabe exatamente o que fez ele mudar de ideia. Quer dizer, você lutar contra um sistema que já está consolidado é muito complicado. Então, e é muito gratificante também, né? Porque eu acho assim, o que me motiva muito é nisso também. É a gente chegar com propostas novas, com ideias novas, com coisas completamente diferentes que eles nunca viram na vida deles. Sabe, as teses que a gente coloca. Eu já despachei com o juiz, que o juiz, assim, eu já despachei com o juiz que me ignorou, eu já despachei com o juiz que deu risada da minha cara, mas eu também já despachei com o juiz que ficou maravilhado com a teoria, que ficou empolgado, que perguntou, que queria saber mais sobre veganismo. Então, assim, é legal a gente se deparar com isso, né? Esse caso da Bambi, eu acho que ele vai ser interessantíssimo. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse caso da Bambi. Sim, sim. E vai ser bem emblemático. E o da Leide, lá em João Pessoa, já foi uma quebra de muitas barreiras. Nós tivemos lá uma juíza tão sensível que ela fez questão de conhecer todo o trabalho do santuário, ela fez questão de acompanhar a retirada da Leide do zoológico. Ela fez questão de mostrar para os filhos que zoológico não era o melhor caminho, os animais zoológicos. Nossa, olha, eu fiquei de você realmente se emocionar, porque você vê que uma pessoa dentro de todo um sistema pode fazer a diferença. E ela fez a diferença na vida. Muito bacana. Então, sem dúvida. A Leide foi incrível, porque, se não me engano, o secretário de Meio Ambiente foi até o Mato Grosso, não foi? Eles mandaram alguém para conhecer. Eles mandaram uma equipe para conhecer. E essa proposta foi feita também para Ribeirão Preto. Né? O santuário faz um trabalho muito transparente, muito digno, muito honesto. E eles foram convidados para uma visita técnica
né? Qual é a melhor maneira de você dirimir suas dúvidas sobre uma situação? É você ir pessoalmente. É conhecer. Exatamente. É isso que está me causando uma surpresa muito grande nesse caso, Ana. Porque você lembra, né? A manifestação da diretora de fauna lá da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo deu um parecer completamente contrário ao santuário, sendo que ela não conhece o santuário. Não conhece o santuário, não conhece o que é um santuário e não Não faz sabe. que é o pior de tudo. Né? Porque esse santuário está com as portas abertas para uma visita técnica, toda a documentação. Ao ponto que eles batem é que o santuário não é regulamentado e não há fiscalização. Isso é uma grande falácia. O santuário é totalmente fiscalizado, o santuário tem todas as licenças junto à Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso. O santuário tem todas as licenças junto ao Conselho de Medicina Veterinária de Mato Grosso, sofre ingerência também do Conselho e da Secretaria do Meio Ambiente e do IBAMA. E eles conhecem o assunto e opinam assim, sabe uma coisa, sabe, assim, tira uma coisa da cabeça sem vazamento nenhum. Então, isso exato. Existe uma resistência muito grande da parte deles em conhecer o santuário, provavelmente por medo de ter que admitir que o santuário é muito melhor do que aquele zoológico horroroso. Porque aquele zoológico, gente, o zoológico de Ribeirão Preto é horroroso. Estou falando isso sob a minha responsabilidade. É horroroso aquele lugar. Não é lugar para nenhum animal morar lá, muito menos um animal do tamanho do elefante. Então, assim, eu acho que existe um medo deles em ter que admitir que o santuário é melhor. Eles não querem nem conhecer. Além do espaço físico, doutora Letícia, nós temos um problema grave na maioria dos zoológicos, né? É a falta de mão de obra especializada, é a falta de manejo adequado do animal. Então, assim, para nossa surpresa, nem digo surpresa, né? Uma constatação. Essa elefanta não tem uma ficha veterinária. Ela não tem um histórico veterinário. Ela não tem um acompanhamento, o manejo dela é feito de maneira totalmente inadequada. Não há segurança para os tratadores, não há segurança para os funcionários do zoológico. Então, assim, eles fazem tudo na base do improviso, fazem tudo de maneira totalmente equivocada e mesmo. Impedir que eles não têm um brete para poder tratar as patas do elefante. E eles se recusam a conhecer um modelo inovador, uma coisa moderna, uma coisa estruturada, que é o santuário. Né? E opinam assim como se estivessem opinando para decidir o destino dessa caneta. Né? E não de uma vida de falar. Exatamente. É só daí o juiz já deveria considerar esse tipo de atitude. Eles não se importam com o elefante, em hipótese nenhuma. Inclusive, é legal falar que a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso reconheceu a importância ambiental do santuário de elefantes do Brasil. Porque, além de todo o trabalho que eles fazem com os elefantes, que é reconhecido internacionalmente, a Secretaria de Meio Ambiente foi fiscalizar o local. É lógico que eles sofrem ingerência do Estado, como que não sofrem? E não só sofreram fiscalização, como a fiscalização foi super positiva. A conclusão do Estado do Mato Grosso foi super positiva a respeito do santuário. Só que o município de Ribeirão Preto se recusa a admitir essa realidade. Eles simplesmente, gente, eles negam. É inacreditável, né? Como eles estão se mantendo na ignorância porque eles não querem liberar a banda. É inacreditável, assim. Eu juro por Deus, eu fico assim, indignada com a postura deles. Porque se fossem argumentos, doutora, baseados em documentos, em laudos, em estudos, nós nos calaríamos, né? Porque eu não vou... A gente também não trabalha. Nós temos bom senso e temos responsabilidade para toda opinião que a gente emite, ela seja baseada em dados científicos comprovados. Ao contrário da outra parte, que a gente vê um argumento falacioso sem embasamento nenhum. Tá, qual o motivo? Agora a novidade deles é que a Bambi não aguentaria uma viagem.
Eles não têm um histórico de saúde da Bambi, baseado em que eles falam que ela não vai aguentar uma viagem. A Bambi, infelizmente, ela foi animal de circo. Ela está habituada a viagens e será a última viagem da vida dela, né? E outra coisa, Sim. o santuário tem todo a expertise de fazer esse transporte. A gente não chega lá, o santuário não chega, coloca a Bambi em cima do caminhão e vai embora. Não é assim que as coisas funcionam. Não, Tem todo exato. um trabalho, tem toda uma complexidade por trás disso, tem toda uma equipe profissional avaliando cada momento daquele processo. Se aquele processo ficar comprometido, a qualquer momento, tudo é parado, tudo Uhum. Tudo é estabilizado, monitorado o tempo tudo é inteiro, né? monitorado, né? O santuário tem Exatamente. históricos de transporte de elefantes do Chile, da Argentina, tudo com muito êxito. Né? Nós comprovamos Uhum. isso nos autos, não é achismo. Né? São dados. A própria Polícia Rodoviária Federal fez uma declaração atestando a excelência que o santuário tem nesse tipo de trabalho, o atendimento às normas Uhum. sanitárias e ambientais e de segurança de trânsito. Então, eles não estão lidando com amadores. Ninguém aqui é amador, ninguém, Exatamente. né? Exatamente. Amador é a prefeitura, que faz tudo na gambiarra, naquele zoológico. Aquilo ali, fizeram um puxadinho para ela. A Sim, grande verdade é essa, ela mora num puxadinho. E eles falam que o santuário é que não tem profissionalismo para receber a Bambi. Não existe. Olha, é assim, realmente não existe argumentação a favor deles. Não não tem. existe. Assim, tudo que eles falaram no processo são argumentos facilmente derrubados e, assim, muito superficiais, né, Ana? Eu achei, assim, muito fracos. Eles falam sempre a mesma coisa, sabe? Né? Tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista veterinário, né, doutora? Porque Sem é dúvida. muito importante, assim, nós não temos formação em veterinária, apesar da gente acaba lidando, se familiariza com algumas palavras, com alguns temas, mas nós não Sim. somos especialistas na área, nós buscamos os melhores profissionais para embasar a nossa tese jurídica, e então, e isso não pode deixar de ser visto. Né? E o que me causa mais estranheza é o fato do próprio conselho ter considerado aquele local inadequado, porque no laudo do conselho, no parecer técnico do conselho, eles só não usam a palavra maus tratos. Porém, ali é uma violação clara à resolução 12.036, em todos os seus aspectos. Ai, desculpa. Caiu? Desculpa. Não, é que Não. me ligaram aqui, desculpa. Ah, tá. Não, você estava falando, eles só não usam a palavra maus tratos? É isso que você disse? Assim, somos explicitamente maus tratos, mas ali todo o parecer, todo o teor da vistoria técnica é, sim, um afronto à resolução 1236 do Conselho. Uhum, sem dúvida. Eu acho que, assim, os pareceres foram desfavoráveis ao zoológico. A gente tem documento do Estado desfavorável ao zoológico. Então, assim, não dá para entender por que chegar no ponto de ter que entrar com uma ação jurídica, sendo que tudo está contra o zoológico. Então, assim, até eu estou vendo aqui, o Paulo falou que é ano político. A gente sabe, gente, que zoológico faz parte da política do pão e circo também, sabe? Então, não está ganhando dinheiro com a Bambi porque a entrada é gratuita no bosque, lá no zoológico que ela está. Sim, mas isso é bom para a prefeitura oferecer pão e circo para o povo, entendeu? Um entretenimento que deseduca, que desumaniza, que dessensibiliza, que trata, que escraviza animais. Então, quer dizer, eles agradam o povo, assim, mas isso só traz prejuízo tanto para os animais, que são óbvios, os prejuízos para os animais e para os humanos também. Para a sociedade, não é bom para a sociedade que existam zoológicos. Porque não há educação ambiental, né, doutora Letícia? Isso aí eu acho que já está muito claro. Porque o grande muito argumento claro. dos defensores de zoológico é que o zoológico é necessário, o zoológico é educação ambiental para as novas gerações, e não é. Da forma como é promovido hoje no Brasil,
não há educação ambiental de forma alguma. Não é, porque você nunca pode confinar seres sencientes e ambulantes. Seres que andam, que voam, que nadam. Não se confina, não, é contra a natureza se confinar, principalmente elefantes que andam quilômetros por dia. Ela tem problema na pata porque ela não caminha o tanto que ela tinha que caminhar, porque a natureza dela é caminhar, a Bambi, e todos os elefantes que estão confinados. Então, Sim, o confinamento, ele é contra a natureza. E como é que você vai ensinar a educação ambiental se você está fazendo algo antinatural e escravizante? Que educação é essa? É para o mal essa educação, então. e é bom ressaltar também, doutora Letícia, que a Bambi hoje sofre dores lacinantes em razão do Uhum. confinamento, em razão dela ter vivido tanto tempo, por tantas horas durante o dia, num piso de cimento. Isso é algo que vai totalmente contra a natureza de um elefante que está acostumado a andar 80 quilômetros por dia. Exatamente. Né? Então, assim, Exatamente. O corpo dela foi feito para andar 80 quilômetros por dia. E ela não anda nada. Então, você pois é, imagina, isso causa num corpo tão pesado, porque caminhar, o ato de caminhar, ele deixa as articulações mais livres, entendeu? Você imagina um corpo daquele peso parado o dia inteiro. sim, Isso sim. gera muitos problemas de saúde. Então, assim, o zoológico ele é uma aberração, não só moral, mas ele é uma aberração em todos os sentidos, porque ele tira a saúde dos confinados. Se a gente lê, né, eu vou falar até aqui para quem não é da área do direito. Gente, se vocês lerem a lei que regulamenta os zoológicos, assim, a primeira impressão que eu tive é que parecia que eles estavam regulamentando o cativeiro de sequestrado. Sabe? É bem isso mesmo. Ah, vamos fazer os recintos onde os animais vão ficar, vão viver, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma. É assim, é um cativeiro de sequestrado mesmo, entendeu? Tem que colocar tal comida, quer dizer, o animal perde completamente o poder de escolher o que ele vai comer, quando ele vai comer, para onde ele não vai, ele perde completamente. Você tira. Ser senciente sem liberdade não tem dignidade. Então, nenhum animal zoológico tem dignidade. E é um E, é direito muito, deles, né? e a transformação dos animais que são retirados do zoológico e são encaminhados para santuários é algo assim que acalenta nosso coração. Eu brinco Exatamente. com o pessoal do santuário que cada vez que eu abro o Instagram e Facebook e vejo notícias das meninas que estão no santuário, é algo assim que justifica a nossa existência, sabe? Porque assim, Sim, elas estão com uma vida tão maravilhosa, elas estão tão bem assistidas, elas estão rodeadas de tudo que elas precisam, tudo que foi toda a dignidade que foi tirada delas há tanto tempo. Então, as pessoas que não conhecem o trabalho do santuário, eu convido todos a entrarem na página do Santuário Elefantes Brasil para acompanhar a história da Leide, hoje quem está lá é a Leide Amara, são 4 meninas. Esqueci o nome das outras duas. Só lembro da Leide e da Mara. Então, para a Ramba faleceu, tinha a Maia. tinha a Maia, tem mais duas, eu não lembro o nome delas agora. É. Então, assim, para conhecer o trabalho que eles têm feito. E uma coisa muito importante de se falar é que o Santuário Elefantes Brasil foi certificado pela Federação Mundial de Santuários. Então, eles tiveram um reconhecimento mundial de atender Uhum. com excelência as regras dessa federação, que são tão rígidas. Olha Sim, que orgulho para a gente ter isso aqui no Brasil. Né? sem dúvida, verdade. E teve até visita de autoridades da África, de santuários africanos, que visitaram aqui e realmente confirmaram assim toda a expertise técnica e todo o conhecimento dele. Letícia, você quer sair e entrar de novo? Porque a sua imagem está congelando. Deixa eu.
Oi, ai, desculpa, Ana, é que o meu telefone toca e aí eu caio. Mas eu estava falando, esse santuário ele é referência mundial, sabe? Por Sim. profissionais internacionais, 2 vezes por maus tratos e falta de condições. Então, daí você vê, né, quem é quem, entendeu? Não precisa muito. Eu acho que assim, é até fácil demais a gente argumentar a favor do santuário. O difícil é você convencer autoridades que estão acostumadas a explorar animal, porque eles não querem nem ouvir. Não querem e eles não conseguem entender que a humanidade tem caminhado para essa libertação, né? A Sim, humanidade tem caminhado para essa mudança de paradigma que não é mais aceitável, não é mais legal você ver um animal sofrido, explorado, sim. confinado, né? Porque até Tem moral. Não tem moral nenhuma nisso, é antiético. Sabe? Do sim, mesmo jeito que a gente vê o absurdo da coisa, porque assim, a gente vai se acostumando com o absurdo também, né? sim, Então a gente se vai acostuma. normalizando a crueldade, né, doutora? Exatamente, vai normalizando a crueldade, é como a Hannah Arendt te falou. E é Sim, verdade, né? Então, assim, quando você pensa que até 1958 tinha zoológico de humanos na Bélgica, e todo mundo visitava, hoje a gente vê o absurdo que é, porque a gente tem a consciência, na época eles não tinham essa consciência, e confinavam índios Yanomami, eles levavam aborígenes australianos, confinavam em jaulas e ia criança, as famílias iam se divertir olhando os seres humanos enjaulados, sim, entendeu? É o absurdo do absurdo, é o absurdo normalizado, que é o que acontece sim. hoje no zoológico de animal. Mas assim, eu vejo que o que não causava tanta comoção antigamente, hoje já causa. Eu Sim. vejo que e nós temos um papel, as ONGs têm um papel muito importante em conscientizar a população, né? Porque ainda é muito natural a mãe levar o filho para o zoológico e eles sempre falam, mas se eu não levar meu filho ao zoológico, ele vai conhecer um animal de que forma? Uhum. Esse é o argumento, né? Esse é o argumento. Nós tivemos hoje é quarta, na sexta-feira, na segunda-feira, eu tive uma liminar negada de uma ação civil pública do urso, no caso do urso Robinho de Goiânia. Uhum. Não sei se você acompanhou, nós ajuizamos uma ação civil pública pedindo também a transferência do urso Robinho por estar em condições totalmente inadequadas de estresse, um ambiente péssimo, um clima totalmente desfavorável à espécie dele, o ambiente, ele vive realmente numa prisão. É um quadrado, um recinto todo de muro, onde ele Pelo não amor vê. de Deus. A visão que ele teve da vida são aqueles muros, porque infelizmente ele nasceu no zoológico. Uhum. Doutora, e a decisão é algo assim que causa uma tristeza tão grande, porque a insensibilidade da juíza, da magistrada que analisou o meu pedido de liminar depois de 6 meses. Meu, Ela demorou não acredito. para Seis acreditar. meses para analisar uma liminar? Isso é porque eu despachei com ela várias vezes, peticionei várias vezes, e aí veio a pandemia, mas Absurdo. mesmo assim não se justifica de forma Não alguma. justifica. Não, Então, ela assim, foi irresponsável. foi uma falta de respeito com uma vida. Respeito, exato. Exatamente. Tanto, na minha última petição, ela, depois de 5 meses, 6 meses do processo concluso, ela pediu para eu juntar as custas. Ela nem leu minha ação, sendo que a ação civil pública não demanda antecipação de custas e emolumentos. Que E eu pedi absurdo. gratuidade judiciária. Então, depois de 6 meses, ela despachou na sexta, pedindo para eu juntar as custas para que a liminar fosse analisada. E eu Uhum. peticionei dizendo que eu considerava isso uma falta de respeito com uma vida que estava dependendo de uma decisão dela. E, Uhum. obviamente, ela não gostou muito da minha petição, que foi um tanto quanto contundente, para que ela se Uhum. alertasse para que aquilo ali era uma vida que dependia dela, né? Que não é uma caneta, um sapato, Uhum. que pode esperar sei lá quanto tempo. Enfim, ela indeferiu eliminar sob o argumento de que o animal viveu lá, nasceu lá,
então que não há sofrimento nenhum, que ele já está acostumado com aquele ambiente, ela não vê os elementos para a concessão de uma tutela antecipada. Ela analisou sob o ponto de vista dela, que é uma ignorante no assunto, em primeiro lugar, e sob o ponto de vista de um ser humano que nunca se prestou a estudar a natureza de um urso, né? Quer dizer, como que ela se sentiu apta a falar um negócio desse? Ela não está apta a falar isso. Se ela tivesse lido a minha peça, talvez ela teria um pouco de conhecimento. Nem isso não fez, né? Nem isso não fez, porque nós juntamos laudos bastante complexos para que ela entendesse a realidade daquele ser vivo que está lá no calor infernal, que não é o ambiente dele. Tem filmagens, doutora. Isso é muito ignorância. Inclusive, eu esqueci o nome dele agora. O Leandro, o Fiorita. O Leandro. Leandro, ele esteve lá, ele viu a realidade do urso. É algo assim realmente inimaginável. E o pior de tudo é que ela decidiu sem ouvir o Ministério Público. Ela sequer ouviu o Ministério Público. Então, assim, são as aplicações jurídicas que nós temos que lidar. Mas nosso papel, como a gente estava dizendo lá no início, é esse, de educar as autoridades e fazer com que as autoridades entendam o que é o direito animal, que né, eu acho que é um caminho ainda que a gente tem a seguir. E educar, pelo visto, até pela compaixão, né? Porque, pelo visto, nem educação de compaixão alguns têm, né? Como essa semana o professor Vicente dizia, que para aqueles julgadores que não têm compaixão, não adianta muito você mostrar uma gama de legislação que ele não vai se convencer. E para aqueles que têm compaixão, o que nós temos já é o suficiente para convencê-los. Então, assim, é um trabalho, eu acho que realmente de convencimento, e quanto mais legislação, quanto mais jurisprudência, quanto mais teses, mesmo aqueles que não têm compaixão, eles vão ser obrigados a analisar. Sim. Obrigados pela lógica, né? Lógica, se não é pela compaixão, pela sensibilidade, vai pela lógica, né? Exatamente. E é um exercício muito bom para a gente. Você convencer pela lógica. Porque aí ele não tem saída. Você faz um silogismo, ele não tem saída. Pois é. Então, eu estou vendo aqui as perguntas, eu não consigo acompanhar. Deixa eu ver aqui também. E responder as perguntas ao mesmo tempo. Nossa, então, assim, tem um monte de comentário, que legal. Eu não estou conseguindo, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu também. Então, assim, olha, quem ficar sem resposta, quem ficar sem resposta, a gente dá um jeito de responder depois no privado. Eu passo meu telefone, ele responde. A gente está à disposição, viu, gente? Pois é. E assim, cada vez mais fortalecer esse movimento. Porque, olha, gente, a hora que nós mudarmos o judiciário de ações animalistas, eles não vão ter outra saída, né, doutora? Eles vão ter que analisar, eles vão ter que entender o tema, eles vão ter que se debruçar sobre o tema, porque eles vão falar, opa, não é só uma advogada doida que não tem o que fazer, porque alguns acham isso, né? Antigamente era isso que achavam, né? Eu acho que agora a ideia está mudando. Mas era isso que estava da gente. Mas, assim, muitos ainda se surpreendem com as teses, doutora. Talvez por desconhecimento, né? Mas quanto mais ações nós ajuizarmos, a doutora Giovana ajuizou uma em Marília pelo fechamento do mercado municipal com venda de animais. Eu não sei se a senhora viu. Não vi. Esse eu não vi. O do Robinho eu vi, mas esse daí não. Ela ajuizou, acho que semana passada, a liminar não foi analisada ainda, mas ela diz que está recebendo uma enxurrada de críticas, inclusive dos veterinários locais. A prefeitura, obviamente, está contrária ao fechamento, à proibição de venda de animais. E essa ação é que eu queria que nós nos habilitar, para a gente se habilitar como amigos curi, para poder dar uma força para ela, porque a luta é grande, porque envolve a questão econômica, né? Então, envolve comércio, né? Eu acho assim, o nosso trabalho hoje é insistir.
O nosso trabalho Sim, de insistência é de começar. A gente está abrindo a picada, entendeu? A gente está sim. abrindo o caminho para que no futuro se consolide, mas precisa de alguém para começar. Eu acho que a gente está começando. Então, é isso mesmo. Nós vamos nos deparar com muitos absurdos, nós vamos nos deparar com muitas ofensas, com gente falando bem da gente, com gente falando mal, com apoio, que nem estão nos apoiando aqui na live, que está lindo, as pessoas escrevendo muita coisa bacana para a gente. Faz parte da luta. O nosso papel é começar, para que se consolide. Eu vejo muitos jovens de faculdade, eu falei, acho que muitos tempos atrás, eu falei na USP. Nossa, foi tão incrível. Falhou. Ai, desculpa, de novo me ligaram. Sabe, eu falando sobre direito animalista, e aí no final as pessoas virem te procurar, os alunos, os estudantes. Então, hoje, eu acho que a gente tem um crescimento do direito animalista que eu nunca tinha visto antes. Desde que eu comecei, eu nunca vi tanta gente falando sobre isso. Você vê acadêmicos, juízes, promotores, pessoas assim, incríveis, escrevendo livros maravilhosos. Então, eu acho que é isso mesmo, Ana. A gente está no caminho certo, não é agora que a gente vai ver uma revolução que vai libertar todos os animais, mas a gente está começando um trabalho importante, que é começar, Sim. no começo, né? E é muito importante a gente conseguir levar isso para as faculdades, né, doutora? Para Sim, que sim. novos profissionais já saiam de lá com uma visão mais humanista dos animais, em relação aos animais, uma visão humanitária realmente em relação aos animais. Isso é muito Exatamente. importante, tanto na faculdade de veterinária, faculdade de biologia, faculdade de. A própria faculdade de direito, Sim, porque são esses profissionais que vão se formar que talvez lá na frente possam fazer a diferença, né? E exatamente. não tem a visão antropocêntrica que muitos ainda têm hoje em dia. Exatamente. Eu acho Então, também. Eu acho que a gente tem que ser exemplo, sabe? Tem que dar um bom exemplo, um exemplo de conduta. Eu acho que essa união entre nós, eu acho que a generosidade entre nós também é exemplo para eles. sim, Então, eu acho que o vegano, no geral, tanto o advogado quanto o ativista, ele tem que ter exemplo, sabe? Por isso que eu falo, a causa animal ela tem que ser ética. Nós temos que ser sim. éticos entre nós para conseguir ajudar mais animais e para ser exemplo para as gerações, sabe? Não, Eu fico não pode muito haver. feliz quando eu vejo estudantes empolgados, assim, sabe? Eu fico É feliz, bom, assim. né? É Pois bom. é. Nós do Fórum temos essa visão e essa missão que é levar conhecimento, levar o. Deixa eu só desligar aqui também. Levar conhecimento para estudantes, sejam estudantes das faculdades, sejam estudantes mais, né, dos cursos mais básicos, Uhum. mas né, levar tudo isso para essa nova geração, para que a gente tenha uma sociedade menos cruel, uma sociedade mais consciente. Sem dúvida, eu acho também. Santuário Terra dos Bichos, santuário, realmente, Ah, não, nossa causa é tão nobre, né? Nós não podemos ficar realmente apegados a essa questão de ego, porque é um contrassenso por tudo que nós lutamos, a gente luta com paixão e respeito. Isso tem que sim. começar com as nossas relações. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente. Eu acho que assim, o posicionamento sempre animalista é um posicionamento ético, né? Então é até uma Sim, contradição, assim, a gente sim, fica um contra o outro, né? Então, isso não faz parte da luta, não. mas Quanto não. mais a gente se unir, mais animal a gente salva. Isso mesmo. Estamos conseguindo, né, Ana? A gente consegue salvar bastante animal, a gente consegue ajudar já. Eu acho que só da gente entrar com a ação, escrever, fazer o juiz ler o que a gente está escrevendo, ainda que ele não pedido, mas eu acho que já vale. Só por a gente estar ali na presença do juiz, falando pelos animais, eu acho que já é muito válido.
E é muito interessante, sabe que nós tivemos uma experiência aqui em Brasília, no caso de uns gatos que estavam vivendo no clube. E com a pandemia, a cuidadora foi impedida de alimentá-los. O juiz teve uma visão bem complicada e acabou negando o nosso liminar. Mas eu falo que os animais venceram, porque a partir do momento que nós ajuizamos a ação, que nós conseguimos trazer a atenção de toda a mídia, de toda a sociedade para aqueles animais que viviam ali, rapidinho o clube deu um jeito e passou a alimentar os gatos e se responsabilizou pelos gatos. Então, nem sempre assim a gente atinge o objetivo com uma concessão de uma liminar, por exemplo. O fato de você